Você já se perguntou quais são os pecados que Deus mais abomina? Embora todos os pecados sejam uma transgressão da santidade de Deus, a Bíblia destaca alguns que são particularmente ofensivos aos seus olhos. Não estamos falando de pequenos deslizes do cotidiano, mas de ações e atitudes que desafiam diretamente o caráter de Deus e sua ordem divina. Hoje, vamos mergulhar em um tema profundo e essencial para a nossa vida cristã: os 4 pecados que Deus detesta. Acompanhe até o final, porque o último pecado que vamos discutir é algo que muitos de nós podem nem perceber que cometem, mas que causa grande desagrado a Deus. Prepare-se, porque esse vídeo pode transformar sua perspectiva sobre como viver uma vida que agrada a Deus. Se você deseja verdadeiramente andar nos caminhos de Cristo e se afastar de tudo o que afasta a presença de Deus, esse vídeo é para você. Comecemos pelo pecado que muitos teólogos e estudiosos da Bíblia consideram a raiz de todos os outros pecados: o orgulho. A palavra de Deus deixa claro que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O orgulho foi o primeiro pecado cometido no universo, quando Lúcifer, um dos anjos mais exaltados, desejou ser como Deus. A história de sua queda é um aviso para todos nós. O orgulho faz com que a criatura tente se exaltar acima do Criador. E esse é um pecado detestável aos olhos de Deus, porque ele representa uma rebelião contra sua autoridade soberana. O orgulho é perigoso porque ele é sutil. Ele pode se manifestar de muitas formas, desde a arrogância até uma falsa humildade. Pode ser encontrado em alguém que se recusa a admitir seus erros ou em alguém que constantemente busca a aprovação dos outros para inflar o próprio ego. Em Provérbios 16:18, lemos que a soberba precede a destruição e o espírito altivo, a queda. É uma advertência clara de que o orgulho tem consequências desastrosas. Ele nos separa de Deus, porque nos coloca em uma posição em que não sentimos a necessidade da graça divina. É por isso que o orgulho é um pecado que Deus odeia. Ele destrói o relacionamento entre o homem e o seu Criador. Em um mundo que constantemente nos incentiva a ser o melhor, a ser superior e a ser autossuficiente, o orgulho pode ser facilmente alimentado. No entanto, como cristãos, somos chamados a seguir o exemplo de Cristo, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:6-7. O antídoto para o orgulho é a humildade, e é isso que Deus deseja ver em nós. Ao nos humilharmos diante dele, ele nos exalta no tempo certo. 1 Pedro 5:6. Portanto, examine-se. Será que o orgulho está enraizado em sua vida? Se sim, saiba que Deus detesta essa atitude e quer que você busque a humildade genuína. O segundo pecado que Deus abomina é a mentira. Em Provérbios 6:16-19, há uma lista de 7 coisas que Deus odeia, e 2 delas estão diretamente relacionadas à mentira: língua mentirosa e testemunha falsa que profere mentiras. A mentira é um pecado que vai contra a própria natureza de Deus, pois ele é a verdade absoluta. João 14:6. Quando alguém mente, está se alinhando com o pai da mentira, Satanás, que desde o princípio não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. João 8:44. Isso significa que cada vez que escolhemos mentir, por menor que seja a mentira, estamos nos afastando da verdade de Deus e nos aproximando do reino das trevas. A mentira pode ter várias formas. Não é apenas a falsidade explícita, mas também a omissão, o exagero ou a manipulação dos fatos para benefício próprio. Muitas vezes, as pessoas mentem para escapar de consequências, para evitar conflitos ou até para parecerem melhores aos olhos dos outros.
Mas, independentemente do motivo, Deus vê todas as mentiras como uma afronta direta à sua santidade. Ele deseja que sejamos pessoas de integridade, que falemos a verdade, mesmo quando isso nos custar algo. O Salmo 34, 13, nos instrui a guardar a língua do mal e os lábios de falarem enganosamente. Viver em verdade é um reflexo do caráter de Deus em nossas vidas. Uma sociedade que tolera a mentira está fadada à destruição, porque onde não há verdade, não há justiça. No entanto, a Bíblia nos dá a esperança de que podemos nos libertar das garras da mentira através da verdade que é Cristo. Ele disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8, 32. A verdade é o alicerce de uma vida reta diante de Deus. Que possamos rejeitar toda forma de falsidade e viver em total transparência, refletindo a luz da verdade em cada palavra e ação. Outro pecado que Deus abomina é o derramamento de sangue inocente. Desde os primeiros relatos bíblicos, o valor da vida humana é claramente estabelecido. Quando Caim matou Abel, Deus disse: "A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra." Gênesis 4:10. O sangue derramado injustamente tem um clamor que chega aos céus. Deus é o Criador da vida, e tirar a vida de um inocente é um ato de rebelião contra ele. Este pecado abrange todas as formas de violência e injustiça que resultam na morte de inocentes. Isso inclui não apenas homicídios, mas também o aborto, a opressão e qualquer forma de injustiça que coloque vidas em risco. A Bíblia constantemente adverte contra a violência. Em Provérbios 6:17, vemos que Deus detesta mãos que derramam sangue inocente. O mandamento "não matarás", Êxodo 20:13, é uma declaração clara do valor que Deus dá à vida humana. Quando alguém comete assassinato ou apoia ações que resultam na morte de inocentes, está indo contra o plano divino. A sociedade moderna, infelizmente, banaliza a violência. Filmes, jogos e até mesmo a mídia sensacionalista alimentam a cultura de morte, tornando-a aceitável aos olhos de muitos. Mas aos olhos de Deus, nada justifica o derramamento de sangue inocente. Ele é o justo juiz, e um dia todos aqueles que cometeram tal pecado terão que prestar contas diante dele. A boa notícia é que, através de Jesus Cristo, há perdão para todos os pecados, incluindo o derramamento de sangue, desde que haja verdadeiro arrependimento. Mas é vital que reconheçamos a gravidade desse pecado e busquemos viver uma vida que preserve e respeite a vida em todas as suas formas. Finalmente, o quarto pecado que Deus detesta é o coração que maquina planos perversos. Em Provérbios 6:18, vemos que Deus abomina o coração que trama projetos iníquos. Este é talvez um dos pecados mais perigosos, pois está enraizado na própria essência do ser humano. O coração, na Bíblia, é frequentemente descrito como o centro de nossa vontade e emoções. Quando nosso coração é corrompido, todo o nosso ser é afetado. Esse pecado se refere àquelas pessoas que constantemente planejam o mal, mesmo que não o executem imediatamente. Pode ser a pessoa que trama vingança, que busca formas de prejudicar outras por meio de fofocas, intrigas ou esquemas enganosos. Esse tipo de pecado é alimentado por uma mentalidade de injustiça, ganância e egoísmo. A Bíblia nos adverte sobre a condição do coração humano em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso significa que, sem a intervenção divina, nossos corações são naturalmente inclinados ao pecado. Mas Deus, que conhece o mais profundo de nosso ser, detesta quando usamos nosso coração, que deveria ser dedicado a Ele, para planejar o mal.
O apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso implica que nossos pensamentos e intenções devem ser purificados e santificados pela palavra de Deus. Em vez de tramar o mal, devemos buscar maneiras de abençoar e ajudar os outros, refletindo o amor de Cristo. Esses são 4 dos pecados que Deus abomina profundamente: o orgulho, a mentira, o derramamento de sangue inocente e o coração que trama o mal. Todos esses pecados têm algo em comum. Eles destroem relacionamentos, tanto com Deus quanto com o próximo. Mas a boa notícia é que, em Cristo, pode nos restaurar para que possamos viver de acordo com o que Ele quer para nós. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também se interessam por profecias bíblicas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar temas fascinantes como este. Até a próxima e que Deus te abençoe.